O cosmos é um oceano de gelo e rocha. Por milênios, a humanidade olhou para o céu noturno, traçando constelações, contando histórias de deuses e, mais recentemente, aplicando as leis da física para decifrar a dança cósmica. Nossas certezas foram construídas sobre a previsibilidade dos movimentos celestes. Sabemos como a gravidade de um Sol afeta a órbita de um planeta. Entendemos como os cometas, essas bolas de neve suja, se movem em parábolas longas e caóticas, mergulhando no calor de uma estrela para depois desaparecerem nas profundezas do espaço. Mas, em 3 de junho de 2024, no Observatório de Arecibo, em Porto Rico, um novo ponto de luz foi detectado. Um objeto catalogado sem alarde, como 3 Primo Atlas. À primeira vista, parecia apenas mais um visitante errante. Mas, à medida que os dados de rastreamento de múltiplos observatórios começaram a se acumular, os astrônomos perceberam que estavam diante de algo que desafiava todas as nossas certezas e a matemática. Um cometa típico, como o Hale-Bopp ou o Halley, é uma massa de gelo, rocha e poeira. Ele entra no nosso sistema solar impulsionado pela gravidade do Sol e de outros corpos. Sua trajetória é irregular, influenciada por pequenas emissões de gás que atuam como pequenos foguetes aleatórios. Eles parecem errar, hesitar, e suas rotas são tudo, menos perfeitas. O terceiro Primo Atlas era diferente. Ele não seguiu uma parábola ou uma órbita elíptica. Ele se movia em uma linha reta, como uma flecha cósmica. Sua trajetória era tão precisa, tão matematicamente limpa, que desafiava a ideia de um corpo natural em livre movimento. Era o que os cientistas descreveram como perfeita demais para ser natural. E a velocidade? A velocidade era avassaladora. Superando 245 mil quilômetros por hora, 3 Primo Atlas não era apenas rápido. Ele estava em uma categoria totalmente nova. Nenhum cometa, asteroide ou mesmo uma sonda humana jamais viajou a essa velocidade fora de uma assistência gravitacional. Ele não estava apenas passando, ele estava em uma rota de colisão para sair da nossa vizinhança estelar em tempo recorde. Uma velocidade que, em vez de ser uma característica de um corpo natural, parecia ser uma característica projetada. A resposta para o enigma não estava em nossa superfície, mas em nosso instrumento mais avançado, o telescópio espacial James Webb, capaz de captar a luz infravermelha com uma precisão sem precedentes, foi imediatamente focado no objeto. Ele era a nossa melhor chance de decifrar o que era aquele visitante e de onde ele vinha. Os primeiros dados do James Webb foram perturbadores. Em vez da assinatura térmica de gelo ou da emissão de poeira de uma rocha, o objeto emitia um espectro de luz que se assemelhava a ligas metálicas, como se sua superfície fosse polida e refletiva. Além disso, as análises de alta resolução revelaram algo ainda mais intrigante: padrões. Estruturas geométricas simétricas, linhas e formas que não poderiam ser explicadas por processos naturais de erosão. No laboratório de propulsão a jato da NASA, a cientista doutora Helena Reis liderou a equipe que analisou esses dados. Em uma entrevista confidencial, ela descreveu o que viu. Normalmente, quando olhamos para um asteroide, vemos um caos natural, rachaduras, crateras aleatórias. Mas, com o 3 Primo Atlas, encontramos uma repetição. Padrões circulares, angulares, como se tivessem sido esculpidos. E a absorção de luz não é a de um corpo natural. É a de um metal, uma estrutura projetada. O que quer que fosse, não havia sido esculpido pelo vento solar ou por colisões aleatórias. Tinha sido, de alguma forma, feito. Com a crescente quantidade de dados anômalos, algo estranho começou a acontecer. As agências espaciais, que antes celebravam a detecção, tornaram-se extraordinariamente silenciosas. A NASA e a ESA começaram a limitar o acesso a documentos e a censurar dados brutos relacionados ao objeto.
O silêncio das agências não diminuiu o interesse. Ele o alimentou. Teóricos da conspiração e cientistas independentes começaram a preencher o vazio com perguntas audaciosas. Por que o sigilo? Por que esconder informações sobre uma rocha? A resposta para muitos era a única lógica. Não era uma rocha, era um segredo. A possibilidade de que o terceiro primo Atlas fosse um artefato tecnológico e não um fenômeno natural foi demais para as agências lidarem publicamente. Talvez eles não quisessem causar pânico. Talvez eles ainda estivessem tentando entender por conta própria. Mas a falta de transparência apenas solidificou a crença de que algo extraordinário e talvez perigoso havia sido descoberto. A maior implicação do terceiro Atlas não é científica, é filosófica. Por séculos, a humanidade se perguntou se estamos sozinhos no universo. A pergunta não é apenas sobre a existência de outros seres, é sobre nosso lugar. Somos a única inteligência, o ápice da evolução, ou somos apenas uma das muitas, uma civilização ainda jovem e ingênua em uma galáxia cheia de vida? O Dr. Arthur Vance, um filósofo da Universidade de Cambridge, refletiu sobre essa nova realidade. Doutora Vance, se confirmarmos que este objeto é artificial, a descoberta não mudará apenas a astronomia. Ela redefinirá a nossa própria espécie. A Terra não será mais o centro da vida, mas apenas um ponto de partida. A nossa história, a nossa religião, a nossa ciência, tudo precisará ser reavaliado à luz de uma verdade avassaladora. Nós não estamos sozinhos. E se não somos a única inteligência, talvez não sejamos a mais avançada. A velocidade do objeto, sua trajetória e sua composição sugerem uma tecnologia que está muito além da nossa. Um artefato de uma civilização que talvez nem sequer exista mais, mas que deixou sua marca, uma cápsula do tempo ou uma sonda exploradora, para que as civilizações futuras, como a nossa, a encontrassem. O objeto 3 Atlas já passou da nossa vizinhança estelar. Ele continua sua jornada solitária, através do vácuo, em direção a um destino que nunca saberemos. Mas as perguntas que ele nos deixou para trás continuarão por muito tempo. Sua breve passagem nos forçou a confrontar a possibilidade de que o universo não é um lugar vazio e silencioso, mas um espaço potencialmente habitado, onde as estradas já foram pavimentadas e os sinais já foram enviados. O cosmos não é apenas um mapa de estrelas e galáxias. Ele pode ser um espelho, refletindo a possibilidade de uma inteligência superior que existiu antes de nós. E enquanto ele se afasta, ele nos deixa com uma nova e humilde perspectiva, a de que nossa jornada para o espaço pode não ser de descobridores, mas de aprendizes. A busca por vida não é mais apenas teórica, é prática. E a maior descoberta pode não ser encontrar vida, mas saber que ela já nos encontrou primeiro.